sempre um texto, né? De preferência curtinho, porque a Adriana falava muito demais aqui. Então vamos fazer toda segunda-feira um texto que tem alguma relação com a palestra para a gente poder curtir também. Doutora Luciana Esperandio, biomédica, esteta e esteticista, segunda vez, não é? Já esteve aqui conosco e vai nos oferecer uma palestra bate-papo sobre orientações sobre uma boa saúde. A casa é sua. Muito obrigado. Agora que é o Outubro Rosa, mês de conscientização. E eu venho trazer esse projeto, que é um projeto até dos meus alunos, eles estão por aí, tá? As dúvidas que vocês tiverem, eles vão responder, tá? Então, de olho. Que é um projeto informativo, né? Sobre o que é biomedicina, o que é ser um biomédico, o que o biomédico faz. E, dentro de uma análise em saúde, qual que é o papel do biomédico em cima disso para a compreensão? E eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é o biomédico, mas nunca se atentaram a essa condição, tá? Eu sou biomédica, tá? De formação já há 14 anos. Sou nutricionista também, tá? Sou esteticista também e algumas outras coisas. E, né? A nossa condição é... Pois é, e utilidade. Né? E o nosso objetivo aqui nesse projeto de extensão deles é trazer uma orientação mesmo para a saúde de vocês, tá? Aproveitando, né, a integração do Outubro Rosa, não só em relação ao Outubro Rosa, mas uma abordagem de necessidade de investigação da saúde, porque é exatamente isso que o biomédico faz, tá? O que é ser um biomédico? Quando vocês vão no laboratório de análises clínicas, vocês já pararam para pensar quem é que atende vocês? É o biomédico. É o biomédico que faz a coleta, é o biomédico que coloca as informações de vocês lá no que a gente chama de mecanismo pré-analítico. Tá? É o biomédico que analisa todas as amostras de vocês. É o biomédico que libera o laudo de vocês, que libera o diagnóstico de vocês para que o médico tenha essa conclusão e siga com o prognóstico. Tá? Então, o biomédico ele vem auxiliando por detrás, vamos dizer assim, da cortina. Tá? Nós oferecemos todo esse mecanismo, e não só na área laboratorial, na área de imagem também, na área citopatológica, inclusive realização dos exames agora, né? Voltado para o câncer de mama, câncer de colo de útero. Então, toda a realização, investigação, diagnóstico laminário é aptidão do biomédico a ser feita. E nós entregamos isso, fazemos isso com todo carinho, com todo amor, para que vocês consigam ter, nós, né, no caso de uma forma geral, ter uma certeza maior e um prognóstico maior e melhor em relação àquilo ali. Mas o biomédico também não trabalha só, né, com relação à doença. Então, para a gente trabalhar um pouquinho, né, fazer a compreensão do porquê da abordagem em saúde, a gente precisa compreender um pouquinho mais de como que funciona isso, né? Saúde, a designação dela, a doença, a designação dela, o que é uma coisa com a outra. Eu sou uma pessoa saudável. Tá, beleza, mas o que isso significa? Isso significa que você não tem nenhuma condição, tá? E não é uma dor, eu caí e sofri uma dor. Não, isso é um episódio, né, corriqueiro, algo que pode acontecer. Tá? A saúde é o que a gente chama de tecido, de organismo em equilíbrio. A gente não está passando por nenhuma condição no momento e a gente considera esse indivíduo como um indivíduo saudável. Tá? E estável, ou seja, quem faz uso da medicação, se essa medicação está sendo controlada e está sendo favorável a esse controle, você está saudável, entende? Não tem nenhuma sintomatologia ali acontecendo, então está te deixando fazendo uma pessoa saudável naquele momento. E a doença? A doença nada mais é do que o inverso disso. Se eu tenho uma sintomatologia, se eu tenho uma queixa, se eu tenho qualquer outra condição que não é favorável ao ambiente de saúde, eu tenho uma doença instalada, seja ela qual for, tá? E dentro disso, eu preciso compreender como que, né, no caso do profissional biomédico, como que esse desenvolvimento vai acontecer. E como nós estamos, né,
no mês de Outubro Rosa, no mês de conscientização, principalmente aos cânceres de mama e ao câncer cervical, que são os cânceres de colo de útero, nós trazemos essas abordagens de forma conscientização do porquê. Porque existem alguns mecanismos, alguns cânceres, por exemplo, que na maioria das vezes eles são assintomáticos inicialmente, então nós acreditamos que nós estamos em estado de saúde, quando na verdade não estamos. E aí no exame rotineiro, algo é perceptível. E é por isso que é necessário fazer os exames de rotina. E é por isso a necessidade do diagnóstico prévio. Por quê? Porque nós, por detrás, nós sabemos que aquela inflamação inicial, se não tratada, ela vai evoluir. E a gente sabe que ela vai evoluir. Por quê? Porque a gente vê essa evolução acontecendo diariamente. E existem situações que, em alguns casos, de neoplasias, por exemplo, de cânceres de uma forma geral, que eles demoram anos para que realmente eles sejam instalados e manifestados da forma como deveria. Tá? Principalmente o câncer de colo de útero. Ele leva uma média de 18 a 20 anos para realmente manifestar sinais e sintomas. Então é necessário fazer os exames de rotina, por quê? Porque qualquer alteração celular, uma única célula observada, futuramente pode gerar uma alteração. Tá? E a gente com uma única célula não sente nada. Literalmente nada. Tá? Então é necessário. Então nós precisamos compreender, o que dessa alteração, o que pode vir a acontecer, como que pode vir a acontecer, a acometer, como prevenir, como diagnosticar, tá? No caso do biomédico, nós não tratamos a doença, nós levamos a informação ou entramos em contato com o médico, passamos a informação, dependendo da situação, diretamente a ele, quando vê que vai estar demorado, por exemplo, daquele paciente retornar ao laboratório para pegar o seu exame, nós entramos em contato e entregamos direto a ele. Por quê? Porque sabemos que, dependendo da situação, existe necessidade de agilidade para que ele entre em contato com o paciente e siga com a designação correta, tá? Porque dependendo da condição, cada dia, é menos um dia, vamos dizer assim, tá? Então, há essa necessidade. Então, a gente precisa compreender como se prevenir, e uma das formas de se prevenir é realizando os exames de rotina. E, claro, bem acompanhado, bem amparado, tá? Seguindo as orientações que o laboratório recomenda, por exemplo. Tá? Se eu preciso fazer jejum de 8 horas, sim, é jejum de 8 horas. Eu preciso ficar tantas horas sem caminhar, ou tantos minutos sem caminhar. Sim, eu preciso ficar tantos minutos sem caminhar. Porque qualquer situação gera alteração. E às vezes eu solto um falso positivo, ou um falso negativo, que na verdade não é aquilo ali. Tá? E o exame errôneo, ele pode, um diagnóstico errôneo, ele pode designar várias outras condições, tanto para aquele indivíduo, quanto para as funções do local tal qual está sendo executado. E aí é necessário, Qual seria a importância em cima disso? Utilizar, no caso biomédico, além desse tipo de diagnóstico, desse tipo de sintomatologia, desse tipo de condição, ele analisa cientificamente. Então, além disso tudo, nós trabalhamos como pesquisadores. Tá? Por quê? Porque através de um N muito grande, um N de pessoas sendo observado, vamos dizer assim, uma endemia associada a alguma condição, faz-se necessário aquele laboratório sim notificar o órgão de saúde para que medidas sejam tomadas. Que tipo de medidas são? Campanhas de socialização, informações à população. Olha, gente, o índice de câncer de colo de útero aumentou de tanto tempo para cá. Vamos fazer os exames de rotina. Por isso que no Outubro Rosa, por exemplo, existem vários mecanismos, várias formas, e os postos, eles abrem as portas, inclusive aumentando a demanda, a oferta, na verdade, desses exames serem realizados, porque é necessário fazer. E eu não falo só das neoplasias femininas, as masculinas também. Querendo ou não, mês que vem nós temos o novembro azul, que é justamente para evitar também as condições. E existem necessidades dessas aptidões, tá? São realizados exames físicos, tá? Mas se o biomédico realiza exame físico, depende. Se for um fisiologista, sim. Tá? Se for um fisiopatologista, sim. Ele pode fazer solicitação para a realização de exames físicos ou designar para um profissional responsável por aquela condição, ou na maioria das vezes vai vir com alguma informação
Não é o correto de se fazer. Por quê? Porque se eu não levo essa informação, eu acabo não conseguindo, vamos dizer assim, cuidar da minha saúde. E aí eu posso estar permanecendo numa doença por, vamos dizer assim, teimosia. Né? Quem aqui já viu pessoas teimosas e não vão no médico? Ah, tô sentindo uma dorzinha aqui nas costas, mas já vai passar. Não pode. Tá? Dependendo da condição, dependendo da severidade, ou dependendo da intensidade, é necessário fazer investigação, sim. E se for necessário, volte ao médico, sim. Por que não? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quem paga a conta aqui? Quem paga o imposto aqui? Quem paga o SUS aqui? Então, pronto. Né? Se a gente for levar essa condição, é nosso direito de buscar pela nossa saúde, é nosso direito de buscar uma resposta eficiente e é nosso direito de voltar quantas vezes forem necessárias. Tá? Então, né, da nossa alçada, sim, encaminhar essa condição. E quando a gente vem falando sobre, nós precisamos comentar sobre, né, a ênfase do diagnóstico, por que eu preciso diagnosticar com mais agilidade, com mais aptidão, o tratamento, porque imagina, eu tenho uma pessoa que vem fazer uma coleta comigo de um exame cerebrovaginal, tá? E eu identifico uma lesão inflamatória ali, mas ainda não é um NIC favorável. O que é um NIC favorável? Não é uma célula ainda neoplásica. Mas eu observo que tem o que a gente chama de alteração daquela condição e que, se não tratado, ele vai evoluir, porque o prognóstico, tratamento, diagnóstico e prognóstico são condições diferentes. O diagnóstico é a identificação daquela lesão, o prognóstico e agora, o que eu vou fazer com isso? Tá? É o segmento daquela condição. Então, se eu tenho aquela informação e eu vejo aquela alteração e eu coloco ele naquele laudo, aquele paciente, o médico daquele paciente, ele tem aquela resposta, e agora? O que vai ser feito com aquilo ali? Eu vou seguir para um tratamento? Tá? Eu vou seguir para um anti-inflamatório mais básico, para que a gente consiga reverter essa condição, porque inicialmente eles são reversíveis, sim. Tá? E sem necessidade de tratamento quimioterápico, radioterápico. Então, quando a gente fala de necessidade de utilização antes, ou seja, de diagnóstico prévio, esse prognóstico de não ser necessário entrar para tipos de tratamento tão complexo e severo, ele vai ser minimizado, e isso minimiza muito, tá? Então, por que dessa condição? Porque eu preciso favorecer a minha vida. Quem aqui gosta de viver? Quem gosta de viver? Hoje aí vocês me deram um susto agora. Todo mundo com depressão. Não é? Quem gosta de dançar? Então todo mundo aqui gosta de viver, não gosta? Então pronto. Então se todo mundo gosta de viver, tem que tomar cuidado com a sua saúde. E cada um tem a sua saúde. Entende? Por mais que a gente tente auxiliar, muitas das vezes a gente vê uma condição. Quer fazer uma pergunta? NIC 1, 2 e 3 são tipos de desenvolvimento de cânceres cervicais, que é câncer do colo de útero. Tá? NIC 1 é o que a gente chama de câncer primário, NIC 2 secundário, NIC 3 terciário. Terciário é quando ele já tem uma alteração tão intensa que realmente eu preciso de seguir com um tratamento um pouco mais severo, por exemplo, na minha quimioterapia. Ou, dependendo da escolha, a remoção ali do tecido de uma forma geral integral. Tá? Então, a escolha do tipo de tratamento vai estar relacionada à severidade desse NIC que é divulgado ali no diagnóstico, tá? No laudo, na verdade. Tá? E aí, quando eu tenho essa alteração no diagnóstico, significa que, se eu tiver alteração, claro, né? Eu preciso dar continuidade a esse tratamento. Tá? Claro, é uma opção do paciente, tá? E nenhum profissional ele vai ir contra essa opção do paciente, tá? Mas a gente aqui por detrás da bancada, a gente fica amarrado. Por quê? Porque o médico ele pode ir atrás, nós não podemos. Por ética profissional, a gente não pode nem ter contato, nem saber quem é o paciente. Ele vem pra gente como um número. A gente não sabe quem é. Entende? Pra gente é um dado estatístico. Mas a gente fica assim, gente, mas esse paciente como é que vai ser? Qual conduta talvez vai seguir? A gente fica preocupado com a condição, como que isso vai ser lá relacionado, né? Até porque nós estamos lidando também com outra vida, tá? E aí, quando se consegue
ser esse prognóstico, ou seja, como que vai ser a conduta desse paciente, porque a conduta do diagnóstico, a conduta do tratamento é relacionada também à manutenção de vida dele, à qualidade de vida dele, tá? Em termos de bem-estar, de saciedade, de não saciedade, de condição de sair, ou enfim, alterações emocionais, psicológicas, como que ele vai ter esse amparo de uma forma geral. Então isso tudo influencia. E com isso, né, nós vamos respeitando cada vez mais as experiências de vida em relação à comunidade. Quando a gente fala em relação ao entendimento do que é ser um profissional biomédico, trazer essa condição, é justamente para que vocês compreendam que por detrás disso nós temos uma responsabilidade também com vocês e por isso nós alimentamos os bases de dados do SUS. Não só do SUS, as bases de dados gerais, né? Mas a do SUS é que tem um meio muito grande e a gente consegue identificar, olha, naquela localização ali, naquela zona leste, zona oeste, está surgindo determinado tipo de alteração em saúde. Por exemplo, surto de meningite. Exemplo, tá? Nós precisamos fazer essa notificação, por quê? Porque nós precisamos alarmar o centro de saúde e através desse alarme conseguir conscientizar e tratar aquela população e talvez evitar aquela condição, alastrar, né, aquela condição. Há pouco tempo assim, eu tive uma experiência muito grande que eu fui fazer um exame. Sim. Aí fui fazer o exame e o médico aí ficava pronto em 15 dias, todos os exames, completo, sangue. Aí, de um dia para o outro, eles fizeram uma parte do exame, eu estou entrando no Pilates, o telefone toca. Para eu ir urgente no... Só um minuto, você pode repetir isso? Há pouco tempo eu fiz os exames de rotina e falou que 15 dias estariam prontos os exames. Aí, de um dia para o outro, eu entrando na sala de Pilates, meu telefone toca. Eu vou atender. Aí pedindo para eu ir no laboratório rapidinho, pegar um resultado de exame lá que tinha dado uma taxa muito alta, entrar em contato com o meu médico. O médico estava para os Estados Unidos. Aí eu liguei para a secretária, o médico me ligou, pediu para repetir o exame em outro laboratório, mas eu levei um susto, eu estou morrendo. Levei muito susto. Então eu sei que é uma biomédica que estava atrás dessa resposta, mas eu fiquei bem assustada. Sim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer por algumas situações, algumas condições, tá? Ou pode ter havido algum erro no mecanismo da coleta, ou reagente, ou outra condição, ou o preparo não foi bem realizado. E aí essas alterações pode ser que aconteça. E neste caso, o laboratório às vezes pede, inclusive, para voltar, fazer uma nova coleta e fazer uma reanálise. Mas também pode seguir com a conduta que o seu médico orientou, procurar um outro laboratório e fazer o confronto com outro laboratório, para evitar, talvez, a mesma possibilidade, tá? E aí gera essa condição. A importância dos horários, que você disse, cumprir 12 horas, cumprir 8 horas, tudo tem que ser bem certinho. Inclusive, de repouso, quando eu fui fazer o exame, no trajeto de chegar até no local, eu tive que ficar sentada lá meia hora para poder colher o material. Exatamente. Existem alguns exames, né, que necessitam disso, até porque se eu tenho algumas catecolaminas, eu tenho algumas outras alterações acontecendo, provavelmente uma dosagem hormonal que pode ter sido por agitação. Se você estava muito ansiosa, normalmente ela vai levar um pouquinho mais. E aí ela não vai ter, vamos dizer assim, trazer aquele resultado fiel, tal qual ele deveria estar. E foi o resultado. Né? Mas foi alterado mesmo? Foi. Assim, eu fiz outro laboratório, tudo deu outro resultado. Deu normal. Viu? Era provavelmente alguma alteração. Mas provavelmente a gente leva mesmo. Pede-se meia hora, mas meia hora é o tempo mínimo de espera. Talvez tivesse aguardado um pouco mais, talvez teria dado um outro tipo de resultado. E eu vim caminhando, sabe? Acontece bem, pode acontecer. Algumas alterações, por exemplo, glicemia. Por que pede-se um tempo de glicemia? Porque existe um tempo que o nosso organismo leva para poder promover a digestão daquele alimento. E aí eu tenho algumas enzimas que são liberadas, eu tenho alguns hormônios que são liberados, e através dessa liberação hormonal, que dependendo da situação, dependendo do tipo de alimento que ele for mais tardio, eu
criar toda aquela condição, voltar ele a um índice de normalidade para que isso aconteça. Se eu não faço o tempo, vamos dizer assim, entre 8 e 12 horas necessário, tá? Pode acontecer de eu ainda estar passando por algum tipo de processo digestório, exemplo, tá? E a alteração está acontecendo ali naquele momento. Vai dar elevado, mas na verdade ela não está elevada em jejum, entende? A dosagem é como se fosse um pós-grandial, mas como foi dito que estava em jejum, foi colocado como glicemia de jejum. E aí no confronto pode dar uma alteração. O primeiro exame eu fiz com 12 horas. Aí meu médico vai me dar. Agora você vai fazer com 8. Talvez por isso também. Porque dependendo do tipo de exame que você for fazer, se você passar demais, o seu organismo começa a liberar outro tipo de hormônio. E aí quando ele começa a liberar outro tipo de hormônio, ele estressa aquele ali. A importância do horário, né? Ser respeitado. Exatamente. Isso eu falei que é importante demais seguir ali a orientação. Exatamente. Queria esclarecer algumas dúvidas a respeito de realização de exame de sangue. Por exemplo, que a gente não deve fazer atividade física de véspera, que deve ingerir uma quantidade de água também para poder fazer o exame. E eu li também um outro artigo que, por exemplo, para nós, mulheres, se usarem algum determinado produto que tenha biotina, pode dar alteração na tireoide. Eu gostaria de saber se isso Você prepara o procede? Não, tudo depende. Por que eu falo que tudo depende? Porque, por exemplo, a condição de água, fazer injeção de água é eficiente para poder melhorar o seu fluxo vascular. E aí sim, as pessoas que vão fazer a coleta, eles vão conseguir fazer a coleta de uma forma mais fácil. Tá? Porque se o seu calibre vascular estiver muito fino, pode acontecer de perfurar 1, 2, 3 vezes não conseguir achar um vaso suficiente para poder fazer aquela coleta. E aí é constrangedor, tanto para quem está fazendo a coleta, quanto para quem está sendo retirado o sangue. Pode acontecer de perfurar uma vez, perfurar que eu falo assim, de arrebentar um vaso, por ele estar muito fino. Então sim, a condição de água ajuda muito para nós profissionais no momento da coleta. Tá? Em relação à biotina, não vejo tanta condição em relação à tireoide. A tireoide está mais relacionada ao selênio, ao iodo e à condição hormonal. Tireoide é hormonal. Claro, todo hormônio é precursor de vitaminas e minerais. Porém, existem alguns específicos. Tá? A biotina, ela faz parte do complexo B e ela ajuda no processo energético, fortalecedor e tudo mais. Mas assim, pode haver correlação para quem já tem disfunção tireoidiana e dependendo da quantidade de biotina que se consome. Os suplementos que nós consumimos de farmácia, que já estão prontos, eles não vão promover essa alteração. Por quê? Porque é uma dose muito pequena. Tá? É o que a gente considera de dose inicial, não é nem dose de tratamento. É para evitar com que caia. Tá? Então, para repor, dependendo da situação, ou dependendo da condição, talvez necessite de uma dose um pouco maior. Tá? O outro, eu me esqueci, atividade física. Em relação à atividade física, vai depender do nível de atividade física, o tipo de atividade física, a intensidade de atividade física. Se for uma dosagem hormonal, por exemplo, de prolactina, pode interferir. Vai chegar no laboratório, ela vai estar muito alta, 30 minutos não vai ser suficiente. E se for feito, não necessariamente no dia anterior, mas o horário do dia anterior. Se for feito à noite, não deu tempo ainda necessário para o corpo entrar em equilíbrio, talvez. Entende? Mas depende, é o que eu falo assim, tudo depende. Por que tudo depende? Porque se aquela noite for uma noite de sono construtiva, por exemplo, você fez atividade física no dia anterior, tá? Chegou em casa, deitou, foi dormir, realmente conseguiu dormir ali suas 7 a 9 horas direto, acordou sentindo que descansou, não tem nenhum problema. O problema é para aquela pessoa que faz atividade física e não consegue dormir à noite, fica acordando de hora em hora, tá? E aí sim, o corpo não descansa. Se ele não descansa, vai dar alteração no exame. Então, quando eu falo que tudo depende de várias condições, mas é importante avisar no ato da inscrição, no ato da chegada lá no laboratório, no local de coleta, essas condições. Eu faço uso do medicamento X, eu faço uso do medicamento Y, eu fiz atividade física ontem, tá? Por quê? Porque ele precisa colocar ali e a pessoa que vai fazer a coleta vai ler aquela ficha avaliativa. Tá? E se for necessário aguardar um pouco mais de tempo, ele vai te pedir para aguardar um pouco mais de
Se você não tiver chegado lá em jejum, tá? Você que eu falo assim, de uma forma geral, tá? Se o paciente não tiver chegado lá em jejum, tá? Eu estou em jejum, mas na verdade ele não estava. Faz a primeira coleta, já dá alteração, as outras todas vão dar alteração também. Entende? E aí talvez esse paciente seja diagnosticado, por exemplo, com diabetes, tá? E na verdade ele não está. E aí? Como é que faz? Ele vai entrar na medicação, vai começar a fazer essa medicação. E se for medicação, por exemplo, prescrita pelo médico do posto, sabe lá que dia que você vai ver ele de novo, quando você está tomando medicação. Entende? Então é necessário seguir a rotina certinho, porque até o retorno ser reavaliado tem um caminho muito grande ali. Tá? E medicação é para ser consumida quando realmente é necessário se consumir, e quando o médico se prescreve a ele. Por quê? Porque pode gerar alguma alteração na qualidade de vida daquele paciente. Ninguém lê a bula do paracetamol, por exemplo. O paracetamol, ele é, vamos dizer assim, ele gera uma toxicidade hepática, toxicidade no fígado de uma forma muito grande. Ninguém lê a bula dele. Todas as bulas. Eu estava tomando uma medicação, eu te falo assim, justamente para tireoide, eu não remédio. E eu li a bula e eu estava tomando sulfato ferroso. Sim. E estava escrito na bula que dava alteração através do medicamento. E eu falei com o médico, ele disse, você pode continuar, sabe o que eu estava tendo cólicas fortíssimas. Eu parei de usar o sulfato ferroso, eu tinha que me carabinete. Horário de administração. Mas só que a medicação ele falou que não dava alteração, porque eu tomava ele em jejum, o remédio de tireoide. Isso, e o sulfato ferroso meia hora antes do almoço. Mas mesmo assim estava dando alteração. Por que estava dando alteração? Porque a levotiroxina ela já gera uma alteração. Você já vai sentir quando você inicia o tratamento dela, você já tem uma sintomatologia relacionada a ela. Tá? E sulfato ferroso não é meia hora antes do almoço, é junto do almoço. Mas aí como se diz? Prescrição médica. Meia hora antes do almoço, tem a receituária. Você vai estar com o estômago vazio. Ela gera má digestão, ela gera condição, como se fosse um aperto no estômago, gera dor gástrica. Tá? Da mesma forma o zinco. Se você consome zinco com o estômago vazio, você sai correndo no banheiro para vomitar. Porque não é compatível. Tem que estar com o estômago cheio. Não é trabalhado junto da alimentação ou logo após a ela. Tá? Teve um erro médico também, porque tem uma receita tudo prescrita. Aí deu um não necessariamente, talvez de acordo com a conduta dele. Mas e aí não tem como a gente trabalhar. Você parou de ter as cólicas que eu estava tendo fortíssimo. Eu parei. Porque você parou de fazer o uso do problema. Mas estava me dando alteração com outra medicação e eu precisava tomar outra medicação. Sim. Mas pelo horário, só o vazio. Mas se lê a bula, não toma remédio. Oi? Se lê a bula, não toma remédio. Não, se lê a bula, não também toma remédio de verdade, né? Mas eu falo assim, levar em consideração algumas medicações que têm uma toxicidade um pouco maior, né? Quando eu falo em relação à automedicação, tá? Mas se deve ler a bula, por que eu falo de automedicação? Porque muitas pessoas sentem uma dor na unha do pé e saem correndo para se automedicar sem ninguém saber o que está acontecendo. E aí começa a mascarar outras condições, que não é legal. Imagina, qualquer coisa começa a fazer uso de alguma medicação sem saber e eu começo a mascarar sintomas e quando eu vou ver eu estou com um CA de alguma coisa. Uma pergunta. Existe, eu vejo falar, já li alguns médicos falam. Eu vejo falar, existe pré-diabetes? Eu já vi falar que não, para mim não existe, o pré-diabetes não está. Às vezes eu pergunto. Então, dentro da medicina, dentro da área de saúde de uma forma geral, a gente trabalha o pré-diabetes, na verdade, como uma forma de conscientização. Tá? Inclusive, agora entrou, né, no rol da cardiologia que a pressão 2/8 é pré-hipertenso. Tá? Entrou-se. Mas significa que todo mundo está hipertenso? Não. Por quê? Que entra nessa condição de pré, para as pessoas tomarem conscientização de que eles precisam melhorar a sua qualidade de vida. Mas a minha chegar 12/8 eu passo mal, que a minha 9/5. Entende o porquê da necessidade de algumas condições? É por isso. Por quê? Primeiro, a automedicação, que isso todo mundo faz,
Né? Não adianta falar que não tem um vidrinho de dipirona ou uma cápsula de dipirona na bolsa. Se eu falar que eu dou 100 reais para cada cápsula que aparecer aqui, eu aposto que todo mundo vai ter. Entende? Eu não tenho. Tá? Nessa condição. Mas o porquê da questão do pré-diabetes? É justamente por isso, porque diminuir a glicemia ou controlar a glicemia, como é algo que envolve hormônio, é um pouco mais complexo em relação às outras condições, tá? Então, quando a gente fala do pré-diabético, é justamente para conscientizar aquela pessoa, fazer com que ela mude o seu conhecimento, vamos dizer assim, psicológico, de uma forma geral, tá? Melhorar a sua qualidade alimentar, melhorar a sua rotina de atividade física, criando uma resistência àquela condição. E, neste caso, é como se fosse uma melhora, vamos dizer assim, sem a necessidade da pessoa entrar no período de medicação. Para que eu vou entrar, fazer o uso de uma medicação se ainda é possível de controlar com uma alimentação de qualidade? Seria tipo outubro rosa, né? Isso aí, só que deveria ser constante, né? Todos os navios rosas, todos os navios rosas. Exatamente, só que deveria ser constante. Então, quando a gente fala pré alguma coisa, o pré alguma coisa, na verdade, é como se fosse uma conscientização mesmo. E se, dependendo da condição, dependendo da situação, se essas medidas não são tomadas, tá? Não se consegue campanhas eficientes para que o SUS, vamos dizer assim, o Ministério da Saúde, leve essas informações onde precisa chegar. Então, eu preciso mudar algumas estratégias dentro do campo de saúde para que esse recurso chegue aonde precisa ser chegado. Tá? Então, essas condições elas começam a acontecer justamente nessa condição. Isso relaciona também, por exemplo, a criação, desenvolvimento, né, produção e aplicação de vacinas. Tá? Quando que eu vou trabalhar a vacinação? Quando que ela vai ser necessária? O porquê da vacina? Entende? Então, as vacinas elas são trabalhadas justamente nessa condição também. Tá? E é necessário fazer uma investigação clínica, é necessário fazer uma investigação concisa, tá? Se aquela vacina está sendo eficiente ou não. Como que eu sei? Faço uso da vacinação, depois de um dado espaço de tempo eu faço o exame de rotina, observando se aquilo ali foi reagente ou não. Entende? Se ele foi reagente ou não, significa que eu criei imunidade, eu criei anticorpo para combater aquela condição. Então eu fui imunizado. Não significa que eu fui de fato vacinado. Mas tem pessoas que, mesmo você inoculando, eles não produzem anticorpos. São pessoas resistentes à vacina. Então essas coisas acontecem. Tá? Então é necessário as campanhas, é necessário essas informações para trazer, né, dentro de si, ou melhor, para o cunho populacional, o entendimento do porquê das prevenções. E as vacinas são preventivas. Quem aqui já tomou vacina da gripe esse ano? Tá, falta fazer uma campanha para cá, tá? Trazer o posto de saúde para cá. Tem gente que toma, que fala que não vai ingerir vírus vivo e essas coisas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Tá claro, existem vacinas que são o antígeno atenuado, tá? Mas não significa que ele está vivo dentro de você. Ele precisa ser inoculado em você, vamos dizer assim, uma parte dele, para que seu organismo reconheça aquele corpo estranho e caso você entre em contato novamente com aquilo ali, ele está preparado. Entende? Por exemplo, na época da Covid, por que aquela febre toda em relação à vacinação? Porque era uma coisa que há muitos anos não existia. A SARS é uma doença antiga, só que, como não havia caso suficiente, ela não era mais notificada, entende? Era algo que era considerado erradicado. Por exemplo, tá? E aí, por que da vacinação? Porque com a vacinação eu crio organismos, eu crio pessoas mais resistentes. E se eu crio pessoas resistentes, se eu entro em contato com aquele vírus de novo, eu já sei quem é ele. Então ele já vai ter soldado para combater aquilo ali. Então a vacinação ela trabalha dessa forma. Tá? Não significa que eu vou colocar um vírus dentro de mim e eu estou doente. Não tem nada a ver com isso. Não existe isso. É fortalecimento do sistema imunológico e fazendo com que os indivíduos, nós como um todo, fiquemos um pouco mais resistentes imunologicamente, ou seja, mais fortes.
Oi? Não, tem teste de ninguém não. Você falou a respeito da Covid. Eu tenho um exemplo. Eu tive Covid em 2021, sem vacina. Eu não sei medir, para mim não tem como nenhuma nem a outra, porque todas as duas foram terríveis. A primeira Covid em 2021, eu não estava imunizada com nenhuma vacina. Foi terrível, tenho sequelas até hoje dela. Quando foi em 2022, eu estava com 4 doses de vacinas, que eu trabalhava num órgão de saúde, e eu tive a outra Covid, que foi também terrível. Então, assim, para o meu caso, não tem como medir, porque todas as duas me trouxeram sequelas sérias, tanto sem a vacina, quanto depois com a vacina. Não necessariamente. Eu vou ser gente, como exemplo, mas isso pode acontecer com qualquer outro. Eu trouxe a Covid porque todo mundo lembra como foi a época da Covid. Foi uma situação que ninguém sabia onde é que ia estar no dia seguinte. Tá? Mas, em relação às vacinas, elas trabalham da mesma forma. Por exemplo, todo ano não tem vacina da gripe? Por quê? Já pararam de pensar? Porque o vírus muda, ele muda, entende? E na Covid é da mesma forma, tá? Por quê? Porque no caso da Covid, por exemplo, ele foi considerado como a sintomatologia dele é como se fosse uma sintomatologia voltada para a gripe, ou não sei se vocês lembram quando saiu H1N1. Que dava aquela sensação de não levantar da cama mais, de tão pesado que ficava as costas e o pulmão. Mais ou menos aquela condição, tá? Mas não significa que as pessoas que foram imunizadas, as pessoas que contraíram, por exemplo, se você contraiu, você entrou em contato com o vírus. Por que você vacinou então? Você já estava imunizado. Entende? Quando você adquire a doença e você passa por ela, você já está imunizada. Se você fizer o IgG e IgM, você vai estar reagente positivo. Ou seja, você já foi imunizado. Você tem anticorpos, então, você já tem anticorpo em produção em relação àquele anticorpos. Entende? Exatamente, criação de anticorpos. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, mas não significa que você não vai pegar de novo. Existem condições que o corpo ele armazena essa informação. E aí ele combate de acordo com a informação. Existem condições que não. Tem pessoas, dependendo do estado imunológico dela, todo mês é gripão. Ou resfriado. Baixa de imunidade. Exatamente. E isso está relacionado também à forma como você se alimenta. Você, assim, de uma forma geral, tá? Como se alimenta. A sua vitamina D, como que ela está? Você faz consumo de frutas, verduras, legumes no decorrer da sua vida? Diariamente? Não é uma só. Uma vez na semana. Ou uma vez no mês. Não, é todo dia. É no almoço, é na janta. Você bebe água de forma equilibrada? Faz uso de refrigerante? Então, não deve fazer. Bebida gasificada para o intestino é péssimo. Hoje em dia está todo mundo com desbiose. Se a gente for levar em consideração, todo mundo com desbiose, todo mundo com intestino irritável, todo mundo com intestino inflamado. Mas por quê? Porque a alimentação não está equilibrada, ela não está eficiente. Entende? E isso altera meus exames bioquímicos. Se eu faço coleta de sangue ali, eu vou ter alteração, por exemplo, na quantidade de hemácias. Eu vou ter alteração, talvez, na quantidade de plaqueta. Eu vou ter uma alteração, talvez, no segmentado, nos linfócitos, que vai me mostrar inflamação ali. Entende? Inflamação ou aguda ou crônica, dependendo de qual estado de saúde vai ter aquele paciente. Eu consigo ver só na hemografia que ele pode ter. Porque ele pode, não vai fazer diagnóstico. Tá? Mas a gente consegue identificar. Qual é a alteração? Qual é a alteração que pode identificar que uma pessoa tem câncer? Depende do tipo de CA que você vai querer investigar. Tá? Por quê? Porque todo tecido ele gera uma alteração diferenciada. Mas, por exemplo, pode ter uma alteração de PCR, pode ter uma alteração no hemograma, quando é algum tipo de CA relacionado ao sistema circulatório, né, ao sistema sanguíneo, tá?
No hemograma mesmo vai ter alguma alteração ali característica, tá? Exames citológicos, exames de imagem, tá? Se for uma massa um pouco mais concisa, o exame de imagem ele é preciso na identificação, tá? Agora, qual tipo de desenvolvimento, qual tipo de prognóstico, qual tipo de tratamento relacionado com aquilo ali, aí é necessário fazer uma investigação que a gente chama de histopatológica, histoquímica, para identificar a intensidade e severidade daquilo ali, tá? Mas falar assim, possibilidade, tem os exames genéticos, tá? Os exames genéticos hoje já conseguem fazer um mapeamento da possibilidade que você tem ou não para uma determinada situação, tá? Até a Angelina Jolie, não sei se vocês se recordam, quando ela fez esse exame, ela tinha uma probabilidade alta para desenvolvimento de câncer de mama, tá? Alta mesmo, se eu não me engano, era todo de 80% a 90%. E a mãe dela, não sei se chegou a falecer alguma coisa em relação a isso, tá? A opção dela foi, né, na altura da condição dela, remover as duas mãos e colocar prótese. Eu tenho 80% de probabilidade de correr o risco? Não, tirou tudo e colocou prótese. Entende? Existem formas de você prevenir e tem pessoas que levam para um mundo radical. Não há necessidade dessa radicalidade toda. Mas que eu falo, e nem falo para vocês investigarem isso, fazer o mapeamento genético. Não vejo isso como necessidade. Mas fazer, por exemplo, exame de sangue de rotina a cada, sei lá, uma vez ao ano pelo menos, o preventivo uma vez ao ano, PSA uma vez ao ano pelo menos, tá? Como uma forma de investigação, isso é necessário. Por quê? Porque eu posso identificar precocemente qualquer outra condição. Por exemplo, dá uma dor no coração, vocês não saem correndo para o cardiologista? E aí? Por que não faz isso para outras condições também? Entende? Então é necessário para evitar qualquer desgaste em relação ao estado de saúde, tá? E aí eu preciso, né, dentro da capacidade biomédica e tudo mais, promover essa integração. É justamente isso. Então, campanhas de vacina, prevenção de doenças crônicas. Que tipo de doença crônica? Diabetes, hipertensão, disfunções de tireoide, tá? Também é uma doença crônica. Fibromialgia, por exemplo, tá? Eu não tenho só o hipotireoidismo, tenho hipertireoidismo também. E por que está relacionado? Eu posso vir a ter uma alteração pancreática crônica, talvez com uma supressão de produção não só da insulina, mas do glucagon, que é um outro hormônio produzido por ele. Tá? Eu posso ter uma alteração, por exemplo, a pessoa fez a remoção da vesícula. Tá? E aí, fez a remoção da vesícula, como vai ser a conduta desse paciente de agora para frente? Qual a escolha alimentar que ele deve seguir? A vida dele vai ser a mesma? Não vai ser a mesma. Quem fez bariátrica, por exemplo, tá? Toda a rotina, ela precisa ser reformulada. E a pessoa precisa ser conscientizada de que os exames eles vão me mostrar que aquele tipo de aptidão não é necessário. Por exemplo, no caso de uma bariátrica, que tipo de bariátrica que é? Se é uma sleeve, se é um bypass, tá? Se eu fiz remoção de parte de intestino, se eu não fiz. Se eu fiz remoção de parte do intestino, as minhas suplementações, as minhas vitaminas têm que ser injetáveis. Porque por via oral não vai ter jeito mais. Ou é injetável ou sublingual. Porque eu não tenho como absorver. A porção que faz a absorção foi removida. Entende? Então essa conduta precisa ser entendida, precisa ser explicada. Porque a hora que chega lá pra gente no laboratório e vocês pegam o exame, não, mas a minha dosagem de ferro está errada, eu estou tomando ferro já tem um ano, como é que ela não sobe? Alguma condição, alguma alteração ali está acontecendo. Tá? Ou eu não estou tendo permeabilidade intestinal de uma forma equilibrada, ou o ferro que está sendo consumido não é o ferro de escolha, porque existem várias formas de utilização daquele suplemento. Tá? A conduta alimentar, se está consumindo em jejum, se está consumindo junto com outro alimento, ou se está consumindo, por exemplo, junto à água, vou tomar um sulfato ferroso com um copo de leite. Jogou fora? Por que jogou fora? Porque o cálcio não deixa absorver o ferro. Tem que ser com laranja, né? Cítrico, né? Exatamente. Com cítrico, melhor opção. Puro. Porque se for com suco de laranja com açúcar, também já não adianta muita coisa. Entende? Então a gente acaba compreendendo que algumas condutas são necessárias. E aí eu preciso entender também da doença crônica. Tem pessoas hoje, agora é febre, as canetinhas emagrecedoras, né? Saxena não, Igor,
intensa e como que eu vou modular aquilo ali. Então, eu preciso compreender como que isso vai ser trabalhado, tá? Em relação às disfunções, prevenção de doença crônica, que grupo alimentar, o que eu posso fazer uso, o que eu não posso? Medicação. A pressão arterial, a ideal hoje, qual seria? Porque a pessoa falava 12 por 8, você falava qual seria a ideal hoje? Na verdade, a pressão ideal é a pressão onde a pessoa se sinta saudável, tá? Claro, até poucos meses atrás, vamos dizer assim, a pressão 12 por 8 é uma pressão considerada ideal. Ainda é. A pessoa não está pré-hipertensa, vamos dizer assim, estando 12 por 8. Mas, por exemplo, no meu caso, igual da colega, a minha pressão normal é 10 por 6. 12 por 8, eu estou com a sensação de que ela está 20. Entende? Então, a pressão ideal é aquela pressão de constância do paciente. Então, todas as vezes que você faz a aferição, ela está naquela quantidade, naquele valor, 12 por 8, para você não sofre nenhuma alteração de sinal e sintoma, então, para você, essa pressão é ideal. Tá? Então, tem que investigar todo o histórico. Não é virar e falar assim, 12 por 8 está normal, 10 por 6 está normal, agora não. Cada indivíduo é um indivíduo diferente. Até porque são corpos diferentes, com estaturas diferentes, pesos diferentes, dosagens hormonais diferentes, formas de hábitos alimentares e atividade física diferentes, composição muscular diferente. Então, tem muita coisa diferente acontecendo ali. Tá? Então, quando eu tenho essa alteração, não tem como eu fazer um comparativo. Claro, existe o valor de referência, por quê? Porque dentro de um consenso comum, dentro de um N, vamos dizer assim, que foi estudado, aquele valor de pressão, por exemplo, foi designado como ideal, mas não significa que serve para todo mundo. Entende? A mesma coisa, dose de medicamento. Por exemplo, vamos supor que eu consuma 10 miligramas de um determinado medicamento. Tá? Aquela 10 miligramas talvez para o senhor não seja a mesma coisa. Entende? Por quê? Porque eleva todo o seu histórico necessário, peso, estatura, enfim, de uma forma adequada. Mas, trazendo para a área de saúde, não, vamos dizer assim, como não existe uma ideal, mas a gente já considera, por exemplo, 11 por 7, 11 por 8, 12 por 8, dentro da linearidade. Por quê? É o N maior populacional dentro, trazendo o equilíbrio ali em estado de saúde do paciente. Tá? Posso. As doenças autoimunes, tá? Como por exemplo a tireoidite de Hashimoto, tá? Tireoidite de Hashimoto é quando eu tenho uma alteração da disfunção tireoidiana e aí os meus antígenos são produzidos em grande quantidade e começa a atacar as células tireoidianas, tá? Como exemplo. O que é a doença autoimune? É quando o seu corpo reconhece aquele tecido como um corpo estranho e aí ele começa a produzir anticorpo contra você mesmo. Isso é uma doença autoimune, tá? Então, as doenças autoimunes, elas são, não é genética, ela pode, tem algumas que têm cunho genético, mas tem algumas que são desenvolvidas no decorrer da vida, tá? E esse processo de desenvolvimento também está relacionado à forma como o indivíduo vive sua vida no decorrer dela toda, desde a hora que ele nasce, tá? Quanto mais distante, por exemplo, 14 por 6, pior é? Sim. A pressão? Sim. Sim, mas depende também, tá? Sim, mas depende também, tá? Depende do estado de saúde do paciente de uma forma geral. Mas o 14, por exemplo, já não é tão em equilíbrio assim. Se a gente for levar para o N populacional, ela já está um pouco elevada em termos dos padrões normais. Me bateu na cabeça, que apertaram demais aqui, aí deu maior. Entendi. Não é não? Quando aperta demais aqui, não depende. Existem algumas situações de pânico que a pressão aumenta mais, mas rapidinho volta ao normal, né? Por exemplo, na frente de um médico, você faz a aferição da pressão com o enfermeiro, tem 2 enfermeiros no que não está achando, tá no valor. Chega na frente do médico e vai aferir de novo, está mais alta. Por quê? Porque a gente tem medo de médico. Apertou demais, deu 14 por 6. Isso daí que é uma boa. Tá? Voltando para a autoimune. Então, a doença autoimune, ela trabalha dessa forma. A doença autoimune, ela vem
exames de rotina. A alergia é doença autoimune? Não. Não, alergia não é doença autoimune, tá? A alergia é quando eu não tenho produção enzimática frente àquele alimento, àquele composto para neutralização, por exemplo, que eu preciso fazer inativação dele. Sim. E aí gera-se, em vez de eu produzir neutralizantes, vamos dizer assim, eu vou produzir histamina. E aí sim eu tenho o curso, né, alérgico, que a pessoa vai ficando mais avermelhada, mais demasiada, e eu faço uso do quê? Do antistamínico, tá? A alergia é quando eu tenho uma supressão de produção, de degradação, vamos dizer assim, de diminuição da função daquele princípio-alvo, seja um alimento, seja uma bebida, seja qualquer outra, um fármaco, seja qualquer uma outra coisa, tá? Mas a alergia não é autoimune, não. Tá? A não ser que a pessoa seja alérgica a ela mesma, né? Aí é difícil. Tá? Além de tudo, também nós temos, né, educação sexual e reprodutiva. Não concluo necessariamente a sexualização, mas evitar doenças sexualmente transmissíveis, tá? Porque elas acontecem, elas estão aí, elas são silenciosas e quando se identifica, né, talvez já esteja bem avançada, tá? E aí nós temos, além disso tudo, né, dentro do que foi colocado, nós temos também a alimentação adequada, tá? Que isso faz importância não só em relação aos exames laboratoriais de imagem e tudo mais que a gente consiga trabalhar. Saúde mental, eu preciso equilibrar a minha mente. Não adianta eu querer estar estressado todo dia. O estresse diário vai resultar, sim, em sintomatologias e doenças futuras. E não é imediato, tá? O estresse, ele adoece. Tá bom? Isso acontece. Hábitos de sono, higiene do sono. Eu preciso dormir bem. Eu preciso ter aquela sensação que meu corpo descansou. Porque se eu levanto de manhã e meu corpo está como se fosse o ontem, vamos dizer assim, como se tivesse um caminhão passado por cima de mim, significa que meu cortisol também está alterado. Eu não tive nenhuma alteração, nenhum benefício com aquele sono. Entende? Então meu corpo ele não teve aquele relaxamento necessário. Atividade física regular. Por que eu preciso? Eu preciso fazer os meus músculos funcionarem. Eu preciso manter ele em atividade, em movimento. Tá? Porque se ele não estiver em movimento, ele vai atrofiar. Quem já ouviu falar em sarcopenia aí? Pois é. Sabe o que é isso? Diminuição da qualidade e quantidade muscular. Tá? Então significa, se eu estou sarcopênica, significa que eu estou com o volume muscular baixo. Tá? Então o que eu preciso fazer? Ir para a academia e puxar peso. É isso que eu preciso fazer. Nossa, Luciana, mas eu vou para a academia agora? Qualquer hora é hora. Tem uma doninha lá, ó, no Instagram, não sei se vocês já viram, 74 anos foi para a academia e 78 ela está trincada. Então é possível. Tá? Luciana, mas quem tem osteoporose não pode ficar. Claro que pode. Quem falou que não? Tem exercício de acordo com a necessidade de cada pessoa. O profissional da educação física vai designar, vai levar para você aquilo que você precisa. Ou o fisioterapeuta. Tá? Inclusive, existe tratamento para osteoporose. Tá? Então, é possível trabalhar um fortalecimento ósseo também. Tá? Existem artifícios, formas, né? Para poder ajudar e contribuir aí, inclusive na prevenção de doenças crônicas, como por exemplo diabetes. Tá? A atividade física, ela cria uma resistência corporal que minimiza ali a incidência da insulina, diminui a quantidade de glicose por via sistêmica. Tá? E aí, então, qual que é a importância, né? Trazendo do trabalho dos alunos, da pesquisa, a importância profissional e cuidado, né? Então, trazer essa troca de informação aí para vocês. Distância da linguagem, fazer com que vocês compreendam que os profissionais da área da saúde estão aqui para tirar as dúvidas de vocês mesmos e fazer levar a compreensão de que nós, biomédicos, também existimos, vamos dizer assim, no meio da saúde. Por que eu brinco que nós também existimos?
e que fale para vocês, olha, vai dar tudo certo, né? Vocês vão querer realmente fazer parte daquele grupo, aquele tratamento, que ele funcione? Se tem alguém ali que segura sua mão e fala, vai dar certo, porque você sabe que vai dar certo. E vai dar certo. Tá? Dá certo. O seu corpo está meio vazio, não está bem cheio. Não dá mais tempo para ver. A minha amiga lá, ela teve o NIT 3. E ela ficou no tratamento 2 anos no tal aquela negócio de radioterapia. Por que eles não operaram ela e deixaram ela? Não, depende. Porque dependendo da intensidade do tecido, você não consegue fazer remoção. Você precisa diminuir a quantidade de célula neoplásica para depois fazer a remoção do tecido. Imagina, vou dar um exemplo clássico, tá? Imagina se eu abro a barriga daquele paciente, vamos dizer assim, tá? E todos os tecidos dele estão contaminados. Como é que eu vou tirar tudo? Entende? Então, eu preciso trabalhar outras formas para tentar minimizar aquele impacto e aí ir em pequenos fragmentos fazendo a remoção. Na tentativa de sobrevida. Porque se ela chegou em NIC 3, porque deixou muito tempo de fazer o exame de rotina. Porque ele não chega nesse ponto. Tá? Rápido não. Tá? Então vai estimular, né? Caminho aí para práticas de saúde, práticas de fortalecimento do SUS de uma forma geral. E aí, né? Como conclusão do trabalho dos meninos, a saúde ela depende de múltiplos fatores, principalmente rotina de vida, tá? Quem escolhe a nossa rotina de vida? Eu mesmo. Então pronto, né? Já sabe quem é o responsável pelo cunho de saúde da doença, né? A abordagem, então, ela vai oferecer, no caso da biomedicina, o que ela traz? Ela traz essas informações ao mesmo tempo que ela pesquisa. Então, os dados que nós trazemos são dados concisos. Por quê? Porque nós temos material, nós temos números suficientes para mostrar a gente, olha, cuidado, porque isso realmente está acontecendo, tá? E isso é constante. A prática, a rotina laboratorial é uma rotina que a gente vê diariamente o que pode e o que não pode estar acontecendo. E as práticas cotidianas, né, de uma forma adequada aí, contribui tanto com o bem-estar físico, tá? Social, mental e moral também do indivíduo, como uma forma geral. Tá bom? É isso. Desculpa, passei demais. Obrigada.